Olá, começa agora o Câmara Notícias. Um percurso entre a história real e ficção. A estreia do Clube do Livro Contraponto. Para viajar no tempo, uma boa pedida é visitar um museu. E se juntar uma história de outrora, fica ainda mais intenso o clima nostálgico de outras épocas. E foi juntando estes elementos que aconteceu o primeiro encontro do Clube do Livro Contraponto, focado em obras de ficção de escritores bagienses. A primeira leitura conjunta foi Carancho, de Rodrigo Tavares. Pelo livro Tratado da Revolução de 1893, a gente achou essencial que o debate acontecesse no museu para depois a gente visitar o acervo a respeito da Revolução de 93. A meta é ler um livro por mês. Atualmente, o grupo, que mantém o contato através do WhatsApp, possui 41 membros. E no primeiro encontro, a professora e booktuber Jéssica Matos, que é daqui de Bagé e tem vários projetos literários em andamento, como um canal no YouTube sobre literatura e clubes de livros, foi a convidada especial. É uma iniciativa muito legal, trazer clube de leitura sempre para Bagé, né? Porque era uma coisa que a gente não tinha até pouco tempo. E especialmente porque é um livro do Rodrigo, que eu já conhecia o trabalho, já trabalhei com ele também fazendo as resenhas dos livros dele. E eu acho que é um livro que é muito importante para a gente pensar Bagé também, pensar a história de Bagé. Então, quando ele me convidou, eu aceitei de boa. Quanto mais leitor a gente tiver, né, nas cidades, no nosso país, a gente consegue pensar outras questões que não pensava antes. Então, para mim, é sempre uma alegria ver clube novo surgindo. Eu também tenho os meus clubes de leitura e eu acho que isso incentiva realmente a que outras pessoas leiam. Quanto mais a gente lê, mais a gente pensa. Então, eu acho sempre muito bem-vindo, né? E aqui, especialmente, para trazer para Bagé, porque é um lugar que tem muita produção cultural, mas que a gente não via tanta coisa sendo valorizada das coisas feitas aqui, especialmente da literatura daqui, né? Então, acho super bem-vindo. Após o debate sobre a obra lida, os membros do Clube Contraponto realizaram uma visita guiada no Museu Dom Diogo de Souza. Semestre passado eu tive aula de literatura brasileira e a gente leu alguns contos regionalistas e aí eu passei a me interessar muito pela literatura regionalista. E aí quando eu descobri que foi que o Clube do Livro seria, né, voltado para a literatura bagiense, eu logo tive interesse também porque eu estava estudando sobre a cidade assim na faculdade também semestre passado. E os livros dos meses de junho e julho já foram escolhidos. No mês de junho nós temos a leitura de Filé de Borboleta, que é do Luiz Coronel. A data do encontro ainda não está certa, porque a gente está tentando trazer o autor para vir a Bagé. E no próximo mês será A Árvore que Falava Aramaico, de José Francisco Botelho. E aí no nosso grupo a gente vai divulgando todos aos pouquinhos, um encontro presencial por mês, sempre na segunda quinzena. A leitura é muito exemplo, né? E quando a gente vê que tem mais gente lendo, ou quando a gente vê que tem alguém que leu o livro que a gente leu e que a gente não achava que ninguém tinha lido, isso gera uma identificação, a pessoa acaba querendo ler mais e vai incentivando. Então, acho que é por aí o caminho também. Câmara de Vereadores de Bagé se torna aliada na campanha de vacinação contra a influenza. A partir de segunda-feira, dia 26 de maio, a Câmara de Vereadores de Bagé vai contar com um ponto de vacinação instalado em suas dependências. A iniciativa é resultado de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e tem como objetivo facilitar o acesso da população à vacina contra a influenza. A Câmara procurou a Secretaria de Saúde, né, para ver se conseguíamos fazer esse ponto de vacinação. E fomos muito bem recebidas. Fui bem recebida pela Secretária de Saúde, né, que concordou, até porque a procura pela vacinação está um pouco abaixo do esperado, né? E a gente sabe que está chegando o inverno e precisamos cada vez mais incentivar a vacinação. A gente sabe que muitas vezes as pessoas enfrentam dificuldade até para chegar aos postos de saúde para conseguir fazer a vacinação. Muitas vezes assim não tem como irem. E o que acontece? A Câmara é um local bem central, que eu acredito que seja de fácil acesso. Muitas pessoas já vêm ao centro para resolver alguns assuntos, algumas demandas. Então, a Câmara, por ser central, eu acredito que vai favorecer bastante o atendimento da população. Essa parceria já vem desde outras épocas, né? Onde a Câmara, por ser um local central, ela facilita o acesso das pessoas e também, assim, o que eu vou dizer para vocês? É um lugar de visibilidade
Então, isso facilita e por isso a gente abriu esse ponto. O ponto de vacinação vai funcionar durante a semana e estará aberto a toda a comunidade das 9 da manhã às 11 da manhã e das 2 às 3 da tarde. Para se vacinar, é necessário apresentar CPF. A expectativa é que a ação contribua para aumentar a cobertura vacinal no município, com a Câmara reforçando seu papel de agente da promoção de saúde pública. Eu acredito que o Legislativo, nós estamos aqui hoje para fiscalizar o Executivo, mas também o que eu vejo, independente da fiscalização, a gente também pode sugerir ideias que podem ser úteis e que sirvam à comunidade. O Rio Grande do Sul, né, e a gente está vendo, é um ponto do Brasil onde as temperaturas são extremas, né? Tanto fica calorão quanto fica muito frio. Então, é importante, e principalmente o idoso, manter essa vacinação anual para que ele, como ele é grupo de risco, no idoso tudo é mais intenso, né? Uma gripe é mais intensa, então esse é o importante, para que ele, mesmo que se resfrie, ele não pegue uma gripe, ele não pegue uma pneumonia, porque a gente sabe que a gripe evolui para pneumonias, né? E aí insuficiências respiratórias mais graves. Então, ela é extremamente importante, porque ela previne o aparecimento de outras patologias. Fundação Geriátrica José Alta Gomes tem contas bloqueadas. Conselho gestor da instituição alerta para o risco de ter que fechar as portas. A Fundação Geriátrica José Alta Gomes, em Bagé, atende 47 idosos e emprega 36 funcionários. A instituição corre o risco de fechar as portas devido a um bloqueio de contas e dívidas, principalmente com o INSS. A decisão judicial foi da Primeira Vara Federal de Pelotas. A gente perdeu a filantropia em 2009 e de lá para cá gerou uma dívida, né, e que está hoje em 1.300.000. Nesse primeiro momento foi bloqueada as nossas contas com uma entrada, vamos dizer assim, dessa dívida de 376 mil. No dia que foi bloqueado, foi dia 7 agora deste mês, que era o dia do pagamento dos funcionários, e bloquearam o que a gente tinha em conta, que era 109 mil. Esse dinheiro é dos BPC dos idosos, né? E 32 mil da prefeitura, que são repasses públicos que não poderiam ser bloqueados. Nem esses 32, como também o BPC. Então, essas questões jurídicas que a gente está indo atrás, buscando, para tentar resolver primeiro esse desbloqueio e depois negociar essa dívida. O BPC, que o contabilista fala, é o benefício de prestação continuada, ou seja, um salário mínimo que o governo paga para pessoas em vulnerabilidade, como no caso dos idosos abrigados. E foi justamente esse valor que a Justiça bloqueou. Hoje, se não desbloquear, nós não temos nada e ficamos apreensivos porque já começa a faltar as coisas aqui dentro da fundação, né, para o próprio atendimento deles. E esse dinheiro que foi bloqueado é do cartão dos idosos também. As dificuldades financeiras aqui não são novidade, se arrastam há anos. Mas agora a Fundação Geriátrica José Alta Gomes vive um de seus momentos mais difíceis. Como as instituições de longa permanência para idosos, as ILPs em todo o estado, também passam por dificuldades, a preocupação do Conselho Gestor é com o futuro dos internos. Para onde irão, caso fechem as portas? Acionar o Ministério Público, que a maioria deles vieram por medida protetiva, e o Ministério Público vai ter que dar uma destinação para esses idosos. E, pelo que a gente sabe, a maioria das LPIs do Estado estão nas mesmas condições. As Santas Casas também estão com dificuldades. Então, é um problema estadual. Enquanto a solução não vem,
A comunidade pode ajudar doando alimentos, fraldas, material de higiene e limpeza, mas para reverter esta situação é necessário recursos e, principalmente, força política. Estamos lutando para que não aconteça isso aí e agora com a entrega da documentação para o deputado Pimenta, nós estamos esperançosos que a gente vai dar continuidade a esse trabalho aos 47 idosos que nós temos aqui dentro da Fundação. A gente perdeu a filantropia, mas a gente continua sendo uma instituição filantrópica, né? Então, se eu olhar com carinho, com vontade política, eu acho que a gente pode reverter essa situação. Vereadores de Bagé participam de audiência pública na capital para debater o crescimento de feminicídios no estado. Após o aumento em 1000% do número de feminicídios no Rio Grande do Sul, muitas ações têm sido feitas no intuito de procurar soluções para a redução desse tipo de crime que tira a vida de mulheres todos os dias. Na Assembleia Legislativa do Estado, foi realizada uma audiência pública no dia 21 de maio para debater o tema. O evento foi uma proposição do deputado Adão Preto Filho, que também é o presidente da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, e das deputadas Bruna Rodrigues e Estela Farias. Essa audiência pública é um momento de escuta e que nós vamos fazer um relatório e vamos apresentar ao governo do estado. Infelizmente, o nosso estado do Rio Grande do Sul hoje vive uma situação dramática pela crescente escalada de violência contra as mulheres, e eu não tenho dúvida que é por conta da falta de investimentos do governo do estado, que é a falta de políticas públicas, pela desarticulação da rede de proteção às mulheres. Nós já tivemos aqui no estado do Rio Grande do Sul, em alguns momentos, como foi em 2010 a 2014, a Secretaria Especial de Política para as Mulheres. Naquele momento tinha uma centralidade, tinha um orçamento, tinha uma articulação e que os índices de violência contra as mulheres baixaram naquele período. Então é importante o Estado, o orçamento, que é o que nós não estamos vendo hoje por conta, né, de um Estado ausente, liderado pelo governador Eduardo Leite. Então nós vamos fazer essa crítica, encaminhar um documento para que imediatamente se crie novamente a Secretaria de Política Pública para as Mulheres, para que tenha uma rede de proteção às mulheres em sintonia, seja pelo Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo e, acima de tudo, a sociedade civil organizada. É muito importante o envolvimento e que nós tenhamos, né, como eu disse, mais orçamento que possa dar condições de amparo, né, a estas mulheres. Hoje nós temos alguns equipamentos, as DEANs, por exemplo, as Delegacia Especial da Mulher, mas o que nós estamos acompanhando e fiscalizando e vendo com os nossos olhos é a falta de estrutura. Não adianta ter uma sala apenas. Nós precisamos de equipamento, precisamos de psicólogos, né, de acompanhamento, que tenha uma sala que possa acompanhar esta mulher, enfim, dar todo o suporte a ela, porque não é apenas a denúncia, tem que ter todo um trâmite, um processo após, e que o agressor, né, seja punido, mas que também ele retome para a sociedade com uma outra visão depois que ele tenha a sua pena cumprida. Ela tem que voltar com uma cultura de paz, uma cultura de respeito. Não é apenas ele cumprir a sua pena, que é fundamental, mas nós queremos, inclusive, as redes de grupos reflexivos, que esse agressor tem um acompanhamento, mas, acima de tudo, a proteção das nossas mulheres. Uma das questões apontadas durante a audiência foi a ausência de representantes do governo do estado e a redução de 19 para 3 milhões no investimento nas políticas públicas para as mulheres, além da extinção da Secretaria Estadual que tratava o tema. Essa é uma audiência pública das mais importantes das últimas audiências públicas que nós tivemos. Por que é importante? Porque nós estamos falando de um tema muito sensível ao Estado. Nós estamos falando, só no mês de abril, de um aumento de 1000% nos casos de feminicídio em relação ao mesmo período do ano passado. É inadmissível que nós vivemos no estado que mais, num dos estados que mais mata mulheres. Esse é o 5º estado que mais mata mulheres. E quando a gente faz uma audiência pública com essa temática, com essa importância, nós contamos com a participação, né, daqueles que são os chefes de Estado, os que têm a caneta na mão, como popularmente a gente diz. Não é o que ocorre aqui, né? Nós tivemos aí uma série de iniciativas, nós estamos falando de algumas ações que a Procuradoria, logo no início do ano, como nós assumimos, nós fizemos, né, nós solicitamos lá em 16 de abril uma reunião com o governador
porque nós entendemos que nós temos aí uma plataforma de ações e de políticas que nós precisamos entender, mas que nós também precisamos cobrar. Nós estamos falando de pedidos de informação e providência, mas nós fizemos uma moção de recomendação ao governador, com 48 assinaturas e 90% do Parlamento Gaúcho concorda, assinou. E nós estamos falando nós não estamos falando de uma pauta que é de direita ou que é de esquerda, ou que tem um único parlamentar como condutor. Nós estamos falando de um tema que atinge a sociedade gaúcha e que, de certa forma, não tem nenhuma medida efetiva que tenha protegido. A Juliana, que morreu ontem, ela foi à delegacia, ela denunciou e ela tinha medida protetiva. O Estado não foi capaz de proteger a vida dela porque não consegue ter efetividade, não consegue ter programas interligados. A Secretaria de Políticas para as Mulheres precisa monitorar, precisa acompanhar e integrar os serviços e, inclusive, cobrar, né? Nós estamos falando de um orçamento que despenca de 19 milhões para 3 milhões. Então, vocês que têm uma Secretaria de Políticas para as Mulheres na cidade, vocês conseguem ver a presença daqueles que têm a capacidade de decidir, né? De mudar a realidade. Aqui nós temos, inclusive, uma lei desde 2023, que é da obrigatoriedade das DEANs ser de 24 horas e que tu não tem um planejamento de execução. Então, nós nem sabemos quando nós vamos integrar todas as DEANs para se tornarem 24 horas. E menos ainda a estruturação delas. Nós tivemos uma reunião com a Rede Lilás que foi entristecedora, porque ver uma rede entristecida, sem capacidade de ação e sem orçamento, também faz com que nós tenhamos uma incapacidade de atuar no Estado. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, cobrando daqueles que são os responsáveis pela tomada de decisão, que é o governador do Estado. Infelizmente não se fizeram presente aqui, mas nós vamos seguir cobrando. Há mais de mês nós pedimos uma reunião com o governador. Até agora nos recebeu. Esse silêncio, ele tem tido eco, e o eco é o feminicídio das mulheres. Na verdade, a gente está fazendo um grito, né? Na verdade, nós aqui hoje representamos o grito desesperado de mulheres que seguem sendo mortas, né? Pela ausência total e o descaso total. Um governo que se diz moderno, um governo que se diz, né, inclusivo e que não olha, que na verdade está de costas, virado de costas para as políticas para as mulheres. Nós já vivemos tempos melhores no Estado e é isso que nos deixa revoltada. Mais do que entristecidas, nós ficamos revoltadas, nós enquanto deputadas. Vivemos o período aqui, um período entre 2011 e 2014, onde tivemos orçamento, onde tivemos uma Secretaria de Política para as Mulheres que coordenava esta política, tu entende? De forma estrutural no Estado, coordenava o interfacetamento entre as mais diversas secretarias de Estado, entre os mais diversos poderes de Estado. A Rede Lilás, que foi criada à época no governo Tarso Genro, ela fez isso e fez com que houvesse queda nas violências contra as mulheres, queda nos feminicídios. Os 2 primeiros anos do governo Tarso, que foi 2011 e 2012, nós tivemos queda de 32% nos feminicídios naquela época, há mais de 20 anos atrás. Então, como que pode se retroceder tanto, né? Por que a gente chega a esses índices alarmantes? É óbvio que muita coisa mudou, a sociedade se transformou, na minha opinião, em muitos aspectos ela piorou, né? A gente vê hoje, assim, ó, depois da passagem também pelo último governo que aí esteve no governo federal, à frente do governo federal, toda uma autorização às violências contra as mulheres. Violências de todas as formas, inclusive a violência política de gênero, que faz com que tentem intimidar as próprias parlamentares, as prefeitas, as vereadoras pelo país inteiro. Não é possível, não vão nos calar diante eu diria assim, desta ofensiva misógina, machista contra nós. Não vão nos calar. Agora, o resultado disso é isso. Um aumento de mais de 1000% de feminicídios no Estado e uma ausência completa e o descaso e um governo de Estado, governo Eduardo Leite, de costas para as mulheres do Estado do Rio Grande do Sul. Um município que acaba se sobrecarregando porque o Estado não existe simplesmente para esse tipo de política. O que nós estamos dizendo? Nós estamos levando a denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a denúncia deste governo, do descaso e do tratamento e desse aumento vertiginoso das violências que culminam com a última das violências e a mais triste delas e trágica, que é a morte, através dos feminicídios. Vamos levar à Corte Interamericana de Direitos Humanos essa denúncia, vamos levar à ONU Mulher esta denúncia, buscando recursos extraordinários internacionais, já que aqui, hoje, tu sente nitidamente a ausência de 2 órgãos fundamentais, o governo do Estado, no primeiro momento, né, que não apareceu e que desautorizou a sua própria estrutura de Estado.
das delegacias de mulheres, dos delegados de polícia, das delegadas, né, a estrutura da Brigada Militar de estar aqui, as patrulhas Maria da Penha, não veio ninguém. Foram desautorizados a estarem aqui. As próprias deputadas que são da base não estavam presentes. Então tu nota nitidamente que há uma articulação do próprio governo negando o que está acontecendo e boicotando o que nós estamos fazendo. Então nós vamos fazer essa denúncia, né, fora, para ver se de fora a gente consegue que tenha de fato uma chamada, né, forte junto ao governo do estado. E por fim a ausência do MP. O Ministério Público Estadual também se fez ausente, o que é um absurdo. O Ministério Público Estadual é aquele que tem que vigiar a lei, ele tem que fazer a lei ser cumprida, né? E nós temos leis hoje que estão sendo solenemente descumpridas pelo governo do estado. A vice-presidente do Legislativo, Beatriz Souza, e os vereadores Lucas Melo e Ana Paula Moreira foram para a capital participar do evento. Bagé é uma das 10 cidades do estado que tem uma Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. E em 2025, o município não teve nenhum feminicídio. A secretária de Políticas Públicas, Patrícia Alves, também se fez presente na audiência. Lamentavelmente, nós tivemos que participar dessa audiência, porque é muito triste a gente saber que aumentou mais de 1000% o feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. Lamentável a gente saber da omissão do estado. Hoje não tem nenhum representante do estado nessa audiência pública. Foram perdidas mães, irmãs, amigas, mulheres que tinham uma história de vida e que o estado está completamente omisso, porque ações não estão sendo feitas para diminuir essa violência. Uma violência que está crescendo no nosso estado. E nós aqui estamos em comitiva, a Câmara de Vereadores de Bagé, para tentar também que não aconteça na nossa cidade a perda de uma mulher por violência, por discriminação, por falta de acolhimento da nossa cidade. Então é importante, nós estamos buscando levar a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa Bagé. Nós precisamos discutir com o delegado regional a situação da nossa DEAN, que seria 24 horas e não é 24 horas, porque o Estado está inoperante, e é vergonhoso hoje saber que o governo do Estado proibiu as delegadas e representantes do Estado estarem aqui para discutir essa situação. E o que mais me deixa abismada é que também o Ministério Público foi inoperante quando ele não entra com uma ação contra o Estado por não fazer as políticas públicas reais e efetivas em proteção às mulheres do Rio Grande do Sul. Essa audiência pública ela é de extrema importância, né? Porque ela traz um problema latente e um problema que está muito agudo no nosso estado, né? Não só no nosso estado, mas no Brasil. Porém, no estado a gente tem tido números alarmantes, né? A gente viu que no mês de abril teve um crescimento de 1000% em relação aos feminicídios do ano passado, de 2024, né? Então a audiência pública ela serve para além de fazer o debate, também caminhar alternativas, né, que possam se tornar políticas públicas, que possam cobrar dos poderes responsáveis a sua atuação, né? A gente vê nesse momento uma ausência do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive nesta audiência pública. Isso é muito prejudicial, né? Porque a gente sabe que o chefe do Estado do Rio Grande do Sul é quem tem o poder e a capacidade de executar políticas públicas, né? E aí a gente fala de políticas públicas do ponto de vista não apenas do poder do Estado de punição, mas política pública no sentido de prevenção, no sentido de conscientização e principalmente na questão do acolhimento, né? O acolhimento das mulheres que sofreram violência, o acolhimento também das famílias, né? Das crianças que estão junto com elas. A gente tem um processo e um compromisso de ir em busca para conversar com os homens, né? Porque as mulheres já tocam essa luta, bom, há séculos, né? E o sentido da frente parlamentar ele vai no sentido de conscientizar e de chegar nos próprios homens. Um exemplo muito efetivo é chegar nos estádios de futebol, com os materiais, para ir conscientizando. Mesmo que haja um mínimo de conscientização, já é um grande avanço, né? Porque, via de regra, as mulheres não conseguem chegar lá. O movimento feminista, o movimento pela igualdade de gênero, acaba não conseguindo chegar nesses espaços. E a gente sabe que muitos casos de violência contra a mulher acontecem depois de jogos de futebol, pela questão do álcool. Finais de semana e feriados prolongados também são problemáticos.
enfim, né? E a gente compreende esse nosso papel na sociedade como um papel de aliado à luta pela igualdade de gênero, à luta feminista e um movimento de luta pela vida, né? Pela vida de vocês, mulheres. Ainda bem, né, que não aconteceu nada em Bagé, né? Espero que não aconteça. Infelizmente, o Estado não está dando esse suporte, né? Mas como aqui, lá em Bagé, tem a Secretaria da Mulher, tem todo um suporte, são poucas, né? Porque aqui o Rio Grande do Sul é mais, né? São mais de muitas cidades, né? Então eu fiquei sabendo que hoje só tem 10 secretarias no estado, no Rio Grande do Sul. Então é muito pouco, né? Precisa aumentar. Porque se, né, nos lugares que tem Secretaria das Mulheres faz a diferença, né, faz toda a diferença na cidade tendo a Secretaria, né, as outras cidades que não tem, né, a violência só piora, o feminicídio só piora e vai só evoluindo, aumentando esses números, infelizmente. Nós somos 497 cidades no estado, né? E nós temos somente 10. E Bagé tem esse privilégio, e eu digo com todas as dúvidas, sem dúvida nenhuma, que é um privilégio ter uma secretaria, ter essa política, ter um governo como o do governo do prefeito Mainardi, que tem esse olhar, essa preocupação. Hoje em Bagé nós temos não só a Secretaria das Mulheres, como a Casa Abrigo. Então as mulheres têm um local para fazer a sua denúncia, para pedir o seu encaminhamento, ter toda a tramitação jurídica, o acolhimento social, e se ela não tiver condições para onde ir, ela sabe que ela tem. Então é muito diferente, não é? É o que nós costumamos dizer. Nós gostaríamos realmente, nós fizemos esse trabalho também de prevenção, né? Dentro das escolas, um trabalho dentro da comunidade. Nós frequentemente estamos indo às ruas fazer esse trabalho de conscientização, que nós entendemos que nós precisamos conscientizar as mulheres do que é violência e dizer para ela que ela tem essa política, que muitas mulheres infelizmente não têm conhecimento. E nós temos muito a agradecer, porque é uma diferença, não é? Nós temos 487 municípios que não têm o privilégio que nós temos, que a grande maioria está como Estado, né? De costas para as mulheres, né? É inadmissível que nós tenhamos tido uma Secretaria das Mulheres dentro do Estado e há 10 anos nós não temos nenhum tipo de política pública no Estado. O pouco que tem é extremamente sucateado. O que foi dito aqui, a tentativa de se falar com o governador não mandar um representante para uma audiência pública tão importante. Isso deixa muito claro o posicionamento do Estado em relação à política pública, né? Então, os municípios vêm fazendo a sua parte, mas nós precisamos do apoio do Estado, né? É o Estado do Rio Grande do Sul que está com esse número, são as cidades que estão mostrando os números, né? E o governador é responsável pela política pública total. E esse silêncio dele, silêncio nas políticas, silêncio em vir debater, deixa muito claro que realmente viraram as costas para as políticas públicas, né? Então nós em Bagé estamos trabalhando, nós temos a política pública, estamos trabalhando para aprimorar cada vez mais ainda. Não é um trabalho fácil, não é? Mas nós estamos encaminhando para quê? Para que as mulheres tenham um acolhimento, não é? E principalmente a prevenção também. Produtores rurais de Bagé realizam mobilização por soluções à crise no setor agropecuário. A sessão ordinária de segunda-feira, 19 de maio, foi transformada em sessão especial para receber produtores rurais de Bagé e região. A proposição foi da presidente do Legislativo, Andrea Gallina. A mobilização lotou o plenário Lígia Almeida e teve como principal objetivo chamar a atenção para a situação dos agricultores que tiveram perdas nas lavouras e a crise que atinge o setor agropecuário gaúcho. Os produtores João Honório Dias, Antônio Piovesan, João Ferreira e Zélio Dias integraram a mesa dos trabalhos e utilizaram a tribuna para expor as dificuldades enfrentadas pelo setor. Essa é uma mobilização dos produtores da região de Bagé e de todo o estado do Rio Grande do Sul, né, afetados aí a cinco safras por seca, estiagem e chuvarada no ano passado, a maior enchente constatada no Rio Grande do Sul, né, problemas na safra de inverno também. Hoje o produtor, a nível do estado, e não é diferente aqui no município e região de Bagé, se encontra numa situação muito grave, vamos dizer assim. O objetivo é fazer um chamamento e uma sensibilizar, na verdade, a sociedade no modo geral. Porque como a região é uma região agrícola, agropecuária, todo mundo, de uma certa forma, é afetado, né? Em arrecadação, em emprego, em renda, no modo geral. Eu
costumo dizer uma coisa assim, se o campo vai bem, a cidade vai bem, né? E não é o que está acontecendo nos últimos 3 anos. Ou pelo menos 5 anos, na verdade, mas pelo menos os últimos 3 são muito difíceis para a classe. Entre as principais reivindicações dos produtores está a prorrogação dos prazos para pagamento das dívidas já contratadas, especialmente aquelas relacionadas ao crédito rural. Segundo eles, a atual situação econômica e as perdas recentes na produção inviabilizam o cumprimento dos compromissos financeiros, tornando urgente a adoção de medidas que permitam mais fôlego aos agricultores e pecuaristas para manterem suas atividades. A gente espera que o governo se sensibilize com o atual momento do Rio Grande do Sul, principalmente, mas também da agricultura nacional como um todo, e que pelo menos atenda a alguns chamados, né, como a securitização, que não é um perdão de dívida, é um alongamento das dívidas. O que a gente quer é seguir trabalhando. E muita gente, se não houver uma ajuda do governo, vai ficar pelo caminho. A situação a nível nacional é complicada, mas no Rio Grande do Sul é muito pior. Então, o que a gente vem pedir para o governo é que realmente lance mão desta ajuda. A gente não quer anistia de conta, a gente quer um alongamento das contas para seguir trabalhando e gerando emprego e renda para o município e para o estado como um todo. Por meio de uma moção de apoio, os vereadores do Legislativo bagiense reconheceram a importância do setor e demonstraram solidariedade diante dos desafios enfrentados pelos agricultores. Alguns parlamentares também se comprometeram em articular ações junto a deputados estaduais e federais. Bagé recebe a 2ª edição do Pampa Summit. O evento reuniu mais de 300 participantes ao longo do dia. O Pampa Summit Edição Bagé é organizado pela diretoria do Ecobá, Ecossistema de Inovação de Bagé. O evento ocorreu ao longo dos dias 22 e 23 de maio no ginásio da Escola Silveira Martins. Pela manhã, o foco foram os estudantes das escolas de ensino médio. Entre os assuntos, educação empreendedora, divulgação do Instituto Cooper Conecta e o painel Educação e Inovação no Pampa com a Escola Frei Plácido e o Senac. O Pampa Summit ele foi um evento que nasceu dentro do Salt Summit com a ideia de trazer inovação para o interior do estado. Ano passado nós já tivemos a primeira edição do Pampa Summit em Caçapava do Sul e a 2ª edição como evento itinerante foi aqui em Bagé. Mas com certeza com essa aderência dos empresários, da sociedade, do governo como um todo, com certeza teremos uma próxima edição aqui, muito provável em 2026. Outro objetivo do evento é divulgar as boas iniciativas no cenário tecnológico nos municípios que compõem o Inova RS, um programa do governo gaúcho. À tarde, a comitiva da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado apresentou o Rotas da Inovação, que abordou a visão de futuro para o Rio Grande do Sul. Para que a gente entenda, ouça, quais são as prioridades? O que faz diferença na economia local? O que é que as pessoas estão precisando? O que os empreendedores veem como oportunidade? Quais são os grandes desafios sociais, econômicos, empresariais da região? E isso, a partir dessa coleta, dessa escuta, a gente abre algumas pontes para poder conectar ou com outras regiões ou com outros atores e que a gente também leva para Porto Alegre para transformar em políticas públicas. Pensar em como aquilo que é necessário aqui precisa refletir dentro das decisões do Estado do Rio Grande do Sul para criar o desenvolvimento regional. A Câmara de Vereadores marcou presença no evento. A presidente Andrea Galina destacou a parceria do Legislativo bagiense no apoio ao crescimento regional e destacou a importância de eventos como esse que discutem possibilidades futuras. Que cada vez mais a gente precisa trabalhar nesse sentido aqui em Bagé e na região também, né? Que a gente sabe que o momento é de inovação, de cada vez mais inovarmos e buscarmos oportunidades. Também marcaram presença nas palestras o vereador Maurício Vargas, as vereadoras Ana Paula Moreira e Faustina Campos. O vereador Lélio Lopes acompanhou as programações das escolas. Tem muita coisa bacana sendo produzida e criada em Bagé. E que a gente possa cada vez mais incentivar esse tipo de projeto, de ideia e de ação. O Pampa Summit também abriu espaço para as potencialidades locais e valorização dos produtos da região do Pampa. E uma rota com convidados para apresentar o turismo de Bagé, Ulha Negra e Candiota. Veja a previsão do tempo para os próximos dias. Olá pessoal, vamos conferir a previsão do tempo para Bagé nos próximos dias?
Para o sábado, a previsão é de chuva na parte da tarde e se estende pela noite. As temperaturas marcam máxima de 18 graus e mínima 14. No domingo, segue a previsão de chuva durante todo o dia. As temperaturas marcam máxima de 21 graus e mínima 15. A semana será marcada por chuva e temperaturas baixas. Na segunda-feira, as temperaturas marcam máxima de 22 graus e mínima 17, com previsão de chuva durante a manhã. Na terça-feira, a previsão é de chuva para todo o dia. As temperaturas marcam máxima de 18 graus e mínima 7. Para a quarta-feira, a previsão é de chuva na parte da manhã. As temperaturas marcam máxima de 11 graus e mínima 3. Na quinta-feira, a previsão é de tempo firme. As temperaturas marcam máxima de 12 graus e mínima 2. A sexta-feira também será marcada por tempo firme. As temperaturas marcam máxima de 13 graus e mínima 3. E essa foi a previsão do tempo. Continue nos acompanhando para mais atualizações. Até a próxima. O Câmara Notícias termina aqui. Acompanhe a nossa programação e as redes sociais da TV Câmara Bagé. Até mais! We'll be right back.